Hoje nós estamos no dia 8 e a ficha do dia 8 pode ser usada no dia 8, 18 e 28, ok? A virtude que nós vamos refletir hoje é a paciência heróica e o vício contrário é a ansiedade. A paciência é uma virtude necessária diante do imediatismo que vivemos em nossa sociedade atual. Na maioria das vezes, temos muita pressa em todas as situações. Agimos sem pensar e sem nos preocuparmos com as consequências dos próprios atos. Não sabemos esperar e, quando falta a paciência, causa danos em nós e nos nossos relacionamentos. Paciente é qualquer pessoa que saiba esperar e que seja capaz de levar as coisas com serenidade. Hoje em dia tudo é corrido, né? Tudo é no celular, tudo resolve na hora, tudo tem que ser para já, não pode esperar um pouquinho. Em Maria Santíssima encontramos o nosso modelo principal de paciência. Haja paciência, né? Pois em sua vida se verifica que ela soube gerir todas as coisas com serenidade, com coragem e esperança, nas situações mais adversas. A paciência é a mais heróica de todas as virtudes, pois permite enfrentar tudo na vida que seja difícil e árduo. A paciência exige esforço pessoal e empenho para vencer a si mesmo antes de tudo. Maria aprendeu a enfrentar as adversidades do dia a dia com tranquilidade, alimentando a sua esperança na fé em Deus. Quem tem fé tem paciência, porque Deus vai nos dando fé e vai nos dando paciência, não é a gente que adquire, não. Com Maria, somos chamados a desenvolver a virtude da paciência. Maria que vai nos ajudar a aprender a ser pacientes, aprendendo a suportar os acontecimentos da nossa vida com esperança e serenidade, sabendo esperar em Deus, pois Ele é o nosso Senhor em todas as coisas. Só Deus sabe de todas as coisas, Ele é que sabe o tempo, o momento certo para que tudo aconteça. Ter paciência consigo mesmo e com os outros é sinal de maturidade. A pessoa que vai amadurecendo cada vez tem mais paciência. Ter paciência é dar ao outro o direito do tempo que ele precisa para responder às situações da vida. Se a gente não tiver paciência com o tempo do outro, a gente extrapola a liberdade do outro, né? O vício que se opõe à virtude da paciência é a ansiedade, é o mal do século. Eu nunca vi tanta criança com crise de ansiedade, tanto adulto com crise de ansiedade. Eu nunca vi isso. Na escola, toda hora tem 2, 3 lá do lado de fora tendo crise de ansiedade, suando, tremendo. É uma coisa impressionante. Definição: o que é ansiedade? Ansiedade é a resposta a uma ameaça desconhecida, vaga. Quando a pessoa não sabe o que vai acontecer, ela entra em crise. É algo parecido com o medo, mas é diferente, porque o medo, você sente medo porque não sabe o que vai acontecer. Agora, a ansiedade, você fica querendo saber e resolver. No nosso dia a dia, não encontramos mais paz, tranquilidade e harmonia. O ser humano precisa agir com muita rapidez para atingir os seus objetivos. Tudo tem que ser para agora. Com isso, a sensação de paz de espírito e calma dá lugar à devastadora doença nervosa da ansiedade, carregada pelo sentimento de impotência. Eu vejo lá nas crianças, por exemplo, diante no momento que ela vai fazer uma prova, né? E que ela não sabe a matéria, e ela não sabe o que ela vai fazer, e ela não sabe qual vai ser a reação da mãe quando vê que ela tirou nota baixa. Tudo isso deixa a criança num estado que eu nunca tinha visto antes. Uma crise de ansiedade muito grande, porque ela se sente impotente, ela não sabe o que ela vai fazer. A ansiedade corresponde à excitação dos neurônios e às suas necessidades de descarregá-las.
Os neurônios vão ficando cada vez mais ativos e você precisa descarregar aquilo. A ansiedade deve-se à possibilidade de receber uma punição. Você está vendo que você vai ser punido por alguma coisa que você fez. A perda de um cargo de confiança, por exemplo, a perda de uma amizade, de uma pessoa do seu relacionamento. Tudo isso, quando você vê que você vai perder, você entra em crise. Sentimento de estar desprotegido, desamparado. Você não tem segurança de nada. Principalmente se você não sente que tem essa proteção divina, você se sente totalmente desamparado. Possibilidade de privação, né? A pessoa que tem um status social, por exemplo, quando ela vê que ela vai perder o seu status, que ela vai perder o conforto, o poder econômico, o privilégio, as vantagens, ela vai perder tudo aquilo que ela tem, ela entra em crise de ansiedade. A incerteza do futuro pode despertar a ansiedade, associada ao pessimismo e à sensação de que algo muito ruim vai acontecer. Essa é uma outra coisa também, que a pessoa que está com ansiedade, ela tem essa sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, porque ela não sabe o que é, o que está acontecendo, o que significa aquilo, então ela fica com aquela sensação de que vai acontecer alguma coisa ruim. Como que a ansiedade se manifesta na vida das pessoas? O desequilíbrio emocional, o simples contato com algo que é novo, com situações inesperadas e desconhecidas, são suficientes para disparar os estados de crise de ansiedade. Tudo que é novo, tudo que é desconhecido, dispara essa crise. Ansiedade súbita é normal. Restringe-se a uma determinada situação num curto espaço de tempo. Então, por exemplo, você vai pegar um ônibus para viajar para longe e o ônibus começa a demorar, você cria uma certa ansiedade, uma expectativa, mas passa logo porque o ônibus chega, você pega o ônibus e vai embora, né? Mesmo que a situação causadora da ansiedade não mude, a pessoa tende a adaptar-se e tolerar melhor a tensão, diminuindo o grau de desconforto com o tempo. Então, você está lá esperando uma coisa acontecer, o ônibus chegar, o ônibus não chega, está passando o tempo. Aí você pensa assim, alguma coisa vai ter que acontecer, a empresa vai ter que colocar o ônibus no lugar, você toma uma posição, você consegue controlar a situação, e aí você vai se acalmando, senta lá e fica esperando. Não deixa a ansiedade crescer. A ansiedade gradual, que é generalizada, ocorre num período superior a 6 meses, quando aquela coisa que fica, vai durando, e vai criando ansiedade e a coisa não acontece, como é que vai ser, o que eu vou fazer, e aí vai dando uma crise generalizada. A frequência ou a duração das preocupações são desproporcionalmente maiores do que as exigidas pela situação. Por exemplo, você está passando por um momento difícil na sua vida. E aí aquela coisa vai perdurando, só que é necessário que perdure. Mas o sentimento, a frequência da sua preocupação é muito maior do que aquilo que exige a situação. Então você fica ansioso. A pessoa que permanece apreensiva, tensa, agitada, nervosa e ansiosa, além de ter dificuldade de relaxar, cansa-se com facilidade, tem dificuldade de concentração, frequentes esquecimentos, irritabilidade, tensão muscular, dificuldade para adormecer ou sono insatisfatório. Tudo isso a ansiedade cria em nós. Quais são os pensamentos que o demônio coloca na nossa cabeça para a gente ficar ansioso?
tanto mentalmente quanto fisicamente. Eles surgem frequentemente acompanhados por alterações comportamentais, parecidas com aquelas causadas pelo medo, já falei isso. Os sintomas mais comuns são boca seca, mão e pés úmidos e frios, respiração acelerada, pensamento agitado, tremor, perda ou ganho de peso. A principal característica do estado ansioso é a excitação. A pessoa não consegue ficar parada, rói as unhas, puxa o cabelo, fica mexendo em algo, nos pés ou nas mãos, fica inquieta. A tensão está à flor da pele e qualquer toque físico ou estímulo causa arrepios. Falam sem parar e têm muita dificuldade para ouvir, absorver e entender. Tudo isso a ansiedade causa na pessoa. Então, qual é a terapia para restaurar a ansiedade na nossa vida? Uma vez identificado esse estado, deve-se focar na respiração. Olha como que a gente controla a ansiedade. A respiração tem a capacidade de controlar o corpo e a mente. Então, quando você se encontra numa situação de ansiedade ou encontra alguém numa crise de ansiedade, faz com que faça a pessoa respirar profundamente pelo nariz e soltar pela boca até ela começar a se acalmar, até ela conseguir equilibrar a crise. As pessoas que se encontram ansiosas devem olhar para Nossa Senhora como modelo. Ela nos mostra com sua própria vida que sua esperança não era baseada na passividade, mas na força. Podemos ver em Maria que a esperança é mais do que guardar passivamente que tudo saia do jeito que a gente espera, mas sim ter a certeza de que Deus nos governa, a certeza de que nada nos faltará, porque Deus cuida de nós. Tudo isso é importante a pessoa sentir quando estiver numa crise de ansiedade. É isso que a gente tem que falar para a pessoa, para nós mesmos. Olhar para Maria e falar: Maria, intercede por mim junto a Jesus, porque só Deus pode cuidar de nós. A oração que nós vamos fazer hoje é uma oração de cura. Se a gente está falando de ansiedade, isso é uma doença, né? Tem que ser curada. Então nós vamos fazer uma oração de cura. Nós vamos pedir a intercessão de Jesus, que é Deus Filho. A obra que nós vamos tentar pelo menos fazer hoje, é visitar os enfermos. Se você souber de alguém que está doente, vai lá e visita a pessoa. Leva um pouco de alento, de oração para ela. A jaculatória que nós vamos fazer é: coração de Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Eu gosto demais dessa jaculatória. Coração de Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. É gostoso falar isso. As habilidades positivas que nós vamos procurar ser hoje é ser moderado, paciente, resignado, calmo, tranquilo, conformado e apático. Isso não significa que você tem que ser bobão, bobona, tá? É só controlar as emoções, manter a calma, não deixar que a ansiedade tome conta de você. E as negativas é evitar ser colérico, ansioso, inconformado, intolerante, irritado, explosivo e ignorante. Tem que evitar tudo isso. Procurar manter a calma. Se começar a ficar muito ansioso, reza, conversa com Jesus, pede para Jesus te dar calma, paciência. Respira fundo, usa a respiração para se acalmar, ok? Isso tudo vai te ajudar bastante a desenvolver essas habilidades. Até amanhã.